Então, Shabbat Shalom novamente, os que eu não tinha ainda cumprimentado. Um bom Shabbat, Boker Tov, bom dia. Nós estamos fazendo todas essas coisas aqui, essa manhã, serviço, fizemos a consagração da Hana, né, com todos esses símbolos, esses atos simbólicos, né? Mas por que tudo isso? Por que essa Torá, né, essa Torá que fala de coisas tão antigas, de coisas lá do passado? Ok, a Torá está lá para nos explicar como o Eterno criou todas as coisas, o primeiro ser humano, Adão e Eva, Caim e Abel, o primeiro assassinato. São coisas antigas, só para nos conhecermos. Então, para que nos basearmos tanto na Torá para fazermos as coisas que nós fazemos aqui? Por que nós temos tanto essa questão da Torá como um guia para as nossas vidas, como o Rosh falou aqui, das celebrações que nós fazemos de acordo com o que a Torá diz? No 8º dia temos que nos reunir para celebrarmos. Mas por que tudo isso? Se a Torá é algo que fala só de coisas lá do passado, de coisas antigas, de coisas que, a princípio, não nos remeteriam mais a nós hoje em dia. E essa porção, como eu falei para vocês, ela é a última parashá da Torá, a última porção da Torá, Vezot HaBrachá. Ela encerra o livro de Deuteronômio, Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ela encerra, então, o livro de Deuteronômio. Ela encerra o ciclo anual de leituras. O povo judeu, há muito tempo, faz um ciclo anual de leituras da Torá. Então começa lá em Gênesis, nós vamos começar na próxima semana, né? Bereshit, Gênesis, e vai até o final do outro ano civil judaico, que é o que orienta, né, as porções da Torá. Então é feita semanalmente uma porção da Torá, né? É estudada, é lida, enfim, debatida, e assim vai. Então nós estamos no final desse ciclo. Como eu comentei também, na verdade nós leríamos isso amanhã, né? Mas no ano passado eu trouxe aqui a porção de Sukkot, então acabou dando certo hoje. Senão ia ficar repetido, ia ter que trazer a mesma coisa de novo. Então, o Rosh vai falar amanhã sobre o Sukkot, sobre o último dia de Sukkot, nos últimos dias. Então, eu trago hoje o estudo sobre esta última parashá da Torá. Ok. Apesar de falarmos sobre a parashá Vezot HaBrachá, que é o final da Torá, o final do Pentateuco, não vamos entrar especificamente no texto dela. Vocês já vão entender por quê. Nós temos que compreender o que isso está trazendo para nós. Por que isso aqui é relevante para nós hoje, para os nossos dias de hoje, como crentes em Yeshua, inclusive. Por que isso é tão relevante? Por que a Torá seria tão relevante assim? A Torá, como eu falei para vocês, ela começa, né, lá em Gênesis falando, né, da criação, do primeiro ser humano, Adão e Eva, Caim e Abel, depois vem Noé, depois vem Abraão, etc, 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 coisas lá do passado, contando coisas sobre aqueles personagens, essas pessoas históricas, né, e que vivenciaram, tiveram um caminhar, né, com o Eterno. E como é que a Torá se encerra, então? De que ela está falando aqui e de quem ela está tratando? Nessa porção e nas porções que vêm aqui antes dela. Nessas últimas porções, nesses últimos capítulos de Deuteronômio. Do que está falando aqui? Ok? Que momento é esse? O povo de Israel está lá prestes, né, a entrar na terra de Canaã, conforme o Eterno havia prometido e ordenado a eles. Moisés está passando o seu cajado para Josué, né, está encerrando o seu ministério, digamos assim, e o povo está ali naquela expectativa, né? Também na tristeza pela morte de Moisés, aquele que havia os guiado até então, mas na expectativa de, enfim, entrar na terra e tomar posse da promessa do Eterno. Literalmente, é esse momento aqui que nós nos encontramos agora, né? Mas do que o texto está tratando? Será que é só disso? E de novo, e se for só disso, por que seria tão relevante assim? Ok, vamos conhecer a história, vamos ver, né, os exemplos, mas será que é só isso? E por que eu digo para vocês que sim, a Torá ela tem uma relevância para nós hoje, e por isso nós a temos como parâmetro para as nossas vidas. Antes dessa porção do Vezot HaBrachá, nós temos a porção que foi da semana passada, Hazino, né, que é o Cântico de Moisés, né? E na porção, eu infelizmente não pude estar aqui semana passada, mas o Roxo provavelmente trouxe alguma coisa, né? Na Hazino, naquele cântico que o Eterno manda Moisés dar para o povo, para que o povo não esquecesse dele, né? Se eu não me engano, é o único cântico que o Eterno ele fala, né? Que ele dá. Se vocês lembrem desse cântico aqui, para o resto das gerações de vocês. Hazino é um cântico, ouçam, né? E ele traz um ciclo de coisas, né? De consequências terríveis, né? Que o povo se afasta do Eterno, Israel se afasta de Deus. Era meio que uma profecia já, inclusive, e toda a consequência do que isso geraria, né? E o que aconteceria com o povo de Israel quando ele se afastasse
de Deus e dos caminhos e dos mandamentos de Deus. Então nós temos 4 estágios lá em Razino, 4 passos dessa sequência do que aconteceria quando Israel se afastasse do Eterno. Então nós temos lá, o primeiro passo, Israel se esquece de Deus, deixa de lado a palavra, deixa de lado os mandamentos, esquece do Eterno e vai seguir outros deuses e vai seguir seus próprios desígnios. Então Israel deu um passo, como se fosse uma dança, Israel dava um passo para trás, na sua aliança com o Eterno. Isso era uma profecia e o Eterno já falando para eles. Depois vem os outros 3 passos na sequência. Então, depois que Israel se esquece de Deus, Deus esconde a sua face do povo. Deus se ausenta também, ele também se afasta do povo, vamos dizer assim. Israel, vamos pensar como se fosse numa dança, né? Israel dá o seu passo para trás, o Eterno também deu um passo para trás, ele se esconde a sua face do povo, em resposta a isso. Depois, Israel, lá no seu desespero, quando está espalhado entre as nações, sendo perseguido, sendo morto, assassinado, como muito aconteceu na história do povo judeu, ele reconhece que Deus não está com eles naquele momento. Deus não está conosco. O Eterno não está, ele nos deixou, ele não está conosco. Mas vejam que ainda não existe eles reconhecem que Deus não está com eles, porém não existe ainda algo a mais. Um arrependimento. Apenas há um reconhecimento de que o Eterno não está com eles. Nós estamos sendo perseguidos, nós estamos espalhados entre as nações, nós não estamos na terra que o Eterno nos prometeu, o Eterno não está conosco. Então eles reconhecem. Apenas isso. E o último passo, o último estágio lá do Razino, Deus continua escondendo a sua face, porque apenas houve um reconhecimento. Como eu disse a vocês, não houve um arrependimento. Então o Eterno continua escondendo sua face do povo e o povo continua lá padecendo, na galuta, no exílio, na diáspora. Porém, quando Israel começa a questionar, o Eterno não está conosco, o Eterno não está mais conosco, começa a perceber isso, embora ainda não tenha chegado a um arrependimento, vem uma pergunta: e agora, o que nós vamos fazer? O que nós, como povo, vamos fazer? O Eterno não está conosco, o que nós temos que fazer? E nós vamos voltar um pouquinho, lá na Parashat Nitzavim, que é no capítulo 30 de Deuteronômio, que vai ser a base desse estudo, nessa manhã, para entendermos qual é a resposta a essa pergunta de Israel. O que nós devemos fazer agora? E para entendermos também por que a Torá é relevante para nós hoje. E o que ela tem a ver tanto conosco. Descendentes de judeus e não descendentes de judeus. E gentios e não judeus crentes em Yeshua. Tem tudo a ver conosco. Como eu falei, para entendermos isso, nós vamos ler o trecho que se chama, na tradição judaica, a Parashat HaTeshuvah. A Parashá, a porção da Teshuvah, do arrependimento, do retorno ao Eterno, que é Deuteronômio 30, dos versos 1 a 10. Que vem um pouquinho antes ali desse cântico do Razino, do cântico de Moisés, que o Eterno dá para Moisés. E se nós temos em Razino, como eu falei para vocês, que vem no capítulo 32, um passo a passo das consequências de quando o povo de Israel se afasta do Eterno, aquele passo a passo ali, os 4 passos, aqui na Parashat Teshuvah, nós temos um outro tipo de passo a passo, para o caminho inverso, para o caminho de volta, para Teshuvah, para o retorno. Por isso ela é chamada a porção do retorno, do arrependimento. Aqui, nesses 4 passos, Israel se desintegrou como nação, permaneceu como povo, pelas suas tradições, pelo seu apego, sim, à palavra, porém, não da forma que o Eterno desejava. Permaneceu como povo, mas como nação, como país, se desintegrou. Nesse passo a passo. É um passo a passo de desintegração como nação, como um Estado. E aqui, em Deuteronômio 30, é um passo a passo que vai chegar no júbilo, na alegria, na reconciliação com o Eterno. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, vamos ver por partes e bem detalhadamente esse trecho de Deuteronômio 30, do 1 ao 10, e ver
Quais são esses passos e como isso funciona? E o que isso tem a ver conosco? Quando eu brigo lá vamos supor que eu briguei com o Jair. O Jair é meu amigo já há muitos anos, nós somos irmãos em Yeshua, mas somos amigos também já há muitos anos. Vamos supor que um dia eu tenho uma briga com o Jair. Nós discutimos lá, nos entendemos e ok, cada um vai para o seu lado. Depois eu chego para o Jair e falo, me perdoe, eu sei que eu agi errado, não deveria ter falado naquele tom com você, Jair. Me perdoe. O que é esse perdão? O Jair vai, de pronto, ele vai, porque ele é um homem do eterno, ele vai aceitar o meu perdão. Mas será que o nosso relacionamento ele vai voltar já de cara para o mesmo estágio onde ele estava antes? Não. Nós temos um coração e esse coração, por mais que é humano, por mais que nós tenhamos a consciência no eterno, que nós devemos perdoar nossos irmãos, ele ainda vai ficar meio assim. Eu vou querer abraçar o Jair e a gente vai ficar meio estranho por algum tempo. Não vai? Não é assim no casamento ainda, né? Eu não sou casado ainda, mas os irmãos que são casados sabem como é, né? Você ainda fica meio estranho por uns diazinhos ali, por um tempo. Não é restaurado imediatamente no ato do perdão ali. Existe um processo, existe um passo a passo, né? Para que as coisas se reestruturem, para que aquele relacionamento ele seja reestruturado. Não é um passe de mágica. Assim. Perdão, ok, voltou tudo ao normal como era antes. Não funciona assim, né? E nesse processo do povo de Israel com o Eterno não é muito diferente disso. Existia um passo a passo, um processo para que essa reconciliação plena voltasse a acontecer. Mas essa parashata aqui, a parashata Teshuvah, ela tem algumas repetições. Algumas coisas se repetem ali. E se você pegar e ler esse trecho, nós vamos ler alguns pedaços aqui. Se você ler esse trecho do 1 ao 10, você vai ler, parece uma coisa assim, bem genérica, bem light, porque depois vem, como eu falei para vocês, o cântico Razino, que traz coisas trágicas. Então, isso aqui parece um trecho que é muito light, muito paz e amor, parece uma coisa bem de slogan, assim, de campanha política até, meio genérica, porque as palavras se repetem, assim, parece que por nada, só para repetir, para você lembrar daquilo. Mas por que será que isso acontece? Será que é isso mesmo? Será que é só um texto aqui, um texto bonitinho, porque depois vinha Razino, que é meio que uma pancada do Eterno ali, uma correção do Eterno para o povo, não esquecer que ele deveria se afastar dele? Será que o Eterno está querendo que dá uma... Vamos dar uma amassadinha no povo? Vamos falar bonitinho para eles? Porque depois vem o pesado. Depois vem a vara. Então vamos primeiro dar uma amassadinha no povo aqui, para eles ficarem bem, depois a gente vir com a vara. Será que é isso? Será que é só isso, esse trecho? Vamos começar a ver, então, o que é isso? Será que se realmente é só isso? Então, se você pegar o capítulo 30, verso 2, diz assim, capítulo 30 de Deuteronômio, verso 2. E voltares para o Eterno teu Deus e ouvires a sua voz, segundo tudo que eu hoje te ordeno, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Aí no verso 10 diz assim, quando ouvires a voz do Eterno teu Deus, para guardares seus mandamentos e seus estatutos escritos neste livro da lei, quando voltares ao Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Vejam que repete as mesmas coisas aqui. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, quando ouvires o Eterno, quando voltares. Então por que essa repetição? Será que isso realmente é só um texto bonitinho de slogan do Eterno para amaciar o povo? Nós já vimos aqui várias vezes, em vários estudos, o Roxo também sempre traz, o Pedro sempre traz, eu sempre trago. Quando temos repetições, assim, ainda mais quando estão próximas na Torá, não é por acaso. E também não é só porque é bonitinho ou só para reforçar alguma coisa. É para nos chamar a atenção porque tem algo aí. Nós temos elementos exatamente iguais nesses dois versículos, no início aqui do 2 e o 10. E por que isso? Por que isso? O que está por trás dessa cacofonia, né? Essa repetição de palavras, de elementos que a Torá traz nesse trecho? Como eu falei para vocês, isso tem tudo a ver com esse passo a passo inverso agora
para que fosse reconciliado o relacionamento de Israel com o Eterno. Que se lá, no Razino, no Cântico, o passo a passo da separação, vamos dizer assim, eram 4, aqui são 7 estágios, 7 passos. Nesse trecho de Deuteronômio 30, do 1 ao 10, da reconciliação de Israel com o Eterno. Então, há 7 fases, né? Começando então no versículo 1 do capítulo 30. Diz assim: E te recordares delas, das coisas do Eterno, em teu coração, estando tu entre as nações. Né? Início do versículo diz: E quando vierem sobre ti todas estas coisas, a bênção e a maldição que pus diante de ti, de recordares delas em teu coração, estando tu entre as nações, para onde o Eterno teu Deus te houver lançado. Eu coloquei o trecho em hebraico ali, porque mesmo a tradução, novamente a tradução aqui da Torá, da Sefer Azul, ela traz a palavra recordares, de lembrar, né? Mas a palavra em hebraico é varracha e voltar. E aqui nós temos a raiz de outra palavra em hebraico que tem a ver com o título dessa porção aqui que eu falei para vocês. Então, shin e bet, vet, shuv, techuvá, arrependimento, retorno. Então, embora a tradução traga ali recordares, a palavra hebraico exata, literal para esse trecho aqui é: e quando retornares aquelas coisas. Varracha e voltar, elevaverra. Quando o teu coração retornar aquelas coisas. Retornar. Nós temos aqui um momento, né, bem claro, falando de Israel no exílio, né? Israel está espalhado entre as nações, desesperado, sendo perseguido. Isso aqui diz respeito a esse momento. Quando você, Israel, estiver lá no exílio, na Galuto, e o teu coração retornar a essas coisas, então virá tal coisa. Por quê? Porque o Eterno, Israel como povo do Eterno, por que o Eterno não vai a Israel e não faz algo por si? Por ele mesmo, sem que Israel faça nada. Aqui está o segredo. Se Israel foi quem deu o passo contrário lá, quem deu o passo para trás e se afastou do Eterno, agora Israel tem que dar o passo para frente, para voltar primeiro. Então, primeiro, Israel tinha que dar o passo e voltar para as coisas do Eterno. Primeiro passo, eu tenho que voltar para as coisas do Eterno. Eu tenho que voltar para o Eterno. É algo que surge aqui, ó, primeiro. É uma consciência, né? Uma consciência de que eu tenho que voltar. Aí na sequência, no verso 2, que é o segundo estágio, a segunda fase, o segundo passo, vocês já vão entender porque está tudo colorido aqui, está um mini carnaval ali daquele jeito, vocês já vão entender por quê. Mas diz assim: E voltares para o Eterno teu Deus, e ouvires a sua voz, segundo tudo que eu hoje te ordeno, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Como eu falei para vocês, esse versículo 2, ele tem, né, similaridades, tem elementos iguais ao verso 10. Está lá no final desse trecho que nós estamos estudando. Porém, tem diferenças sutis. Tem diferenças sutis entre um e outro. Tem uma diferenças que nos passam despercebidas quando nós lemos o texto de uma maneira corrida. Quando, lá no versículo 10, alguns elementos desses aqui que estão destacados em cores reaparecem, tem sutis diferenças que nos dizem respeito a alguns princípios que estão por trás desses elementos aqui. Primeira coisa, vamos pôr o verso 10 ali. Primeira coisa, tem uma palavrinha ali em hebraico, lá e lá, né? Então, elemento 1, e voltares para o Eterno teu Deus. Aí lá no verso 10, elemento 1 de novo, quando voltares ao Eterno teu Deus. A princípio a mesma coisa, porém no hebraico, lá no verso 2, a palavra que é usada, esse voltares para
o eterno teu Deus, é ad. E lá no verso 10, a palavra usada, voltares ao eterno teu Deus, é el. Não é a mesma palavra. Ad, no hebraico, é como se fosse um até. Até. E o el é um direto. É um movimento direto. Então, ad, esse até, o que ele expressa? Ele expressa algo como assim, você vai até. Então você vai caminhando, e vai caminhando, e vai caminhando, e vai caminhando, e nunca chega. Porque é um até. Até. É um caminhar que vai, mas ainda não chega. Parece que você está sempre no futuro, esse encontro. E o el não. O el, você vai e chega direto. Chegou. El, foi. Cheguei ali. Para. Estou ali. O que é isso? Então nós temos lá no verso 2, o anseio, o desejo do povo de chegar. Porém, está no futuro. Né? Até que eu chegue lá no eterno. Mas eu quero chegar, mas até. Ainda não cheguei. Quando vai chegar, não sei, mas ainda não cheguei. Até. E já no 10 aqui, não. Aqui já chegou. Já chegou. Começamos a entender um pouquinho essa sutileza aqui, né? Depois nós temos aquele elemento vermelho, né? Lá no final do verso 2, com todo o teu coração e com toda a tua alma. O que é isso? De novo, é um anseio. Aí começa a entrar um sentimento. Você tem que desejar. Primeiro você tem que entender que você precisa voltar para o eterno Israel. Aí você tem que começar a desejar com todo o teu coração, com o teu sentimento, com as tuas emoções, chegar até o eterno. É um anseio pelo retorno. Ele se repete de novo lá no verso 10, com todo o coração e com toda a tua alma. Mas ainda tem algo ausente aqui nesse verso 2. Nesse teu coração com toda a tua alma. O que está faltando aí ainda? Esse trecho com todo o teu coração, com toda a tua alma, ele também está numa... A gente fez essa oração aqui nessa manhã. Qual é essa oração? Que fala isso aqui? Com todo o teu coração? Shema. Né? E o que diz o Shema? O que o Shema, essa oração que a gente fez aqui de manhã cedo, ela fala? Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha. Isso aqui, daí vem. E amarás o eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Ve'ahavta, o amor. Aqui, nesse segundo passo, nesse segundo estágio desse processo, desse passo a passo do retorno, da reconciliação de Israel para com Deus, houve lá um entendimento de Israel, com a sua mente, um início de uma emoção, de um sentimento de anseio por retornar. Porém, ainda está faltando o ve'ahavta, o amor. O amor não entrou aqui ainda. Como nós sempre dizemos aqui, o amor da palavra, o amor da Torá, o amor bíblico, não é um amor etéreo que fica voando no ar, eu te amo, e fica aquilo no ar. Amor se faz na prática, se demonstra na prática. O amor da Bíblia é esse, é um amor de prática. Se você fala que você ama e você não demonstra isso de nenhuma forma, você não ama. Este é o amor da palavra. Ele se mostra na prática, no dia a dia, nas coisas mínimas e nas coisas grandes também. É um amor de prática. E se está faltando aqui ainda esse amor verídico, bíblico, também está faltando as ações, né, que se baseiam nesse amor. Está faltando a prática ainda. Então a gente entende que aqui é só o início desse estágio. Então houve lá um entendimento na mente de Israel e houve então uma emoção ali, um anseio de querer voltar para o eterno. Mas ainda não entrou nessa fase aqui, de amor. O elemento azul lá, e ouvires a sua voz.
Se repete lá no 10. Quando ouvirdes a voz do Eterno. Né? Aqui, nesse verso 2, Israel ouve a voz do Eterno, porém ainda não compreende de forma plena. Então ele está ouvindo a voz do Eterno e por isso ele começa a entender que ele tem que voltar, mas ainda não houve um entendimento pleno daquilo. Por quê? Olha só, no elemento verde. E ouvides a sua voz segundo tudo o que eu hoje te ordeno, tu e teus filhos. Ou seja, você vai ouvir a minha voz porque alguém te disse. Porque você vai querer fazer isso porque alguém está te dizendo, segundo o que eu estou te falando. Não partiu de você isso, está partindo de alguém que está te falando e você então vai ouvir porque você está fazendo isso, porque alguém está te dizendo para fazer isso. E lá no verso 10, quando ouvirdes a voz do Eterno teu Deus para guardares seus mandamentos e seus estatutos, ali não é porque alguém está falando. Israel está ouvindo porque ele quer observar a palavra do Eterno. Existe aqui um movimento dele. Eu quero te ouvir, Eterno, porque eu quero observar a tua palavra. Quero entender, quero compreender a tua palavra, quero guardar os teus princípios, quero viver os teus princípios. Então aqui está a diferença entre um verso e outro. Ali no início, que é a segunda fase, segundo estágio daquele processo, ouve-se porque alguém está falando. E ainda não se entende de uma maneira plena. E lá no final já não. Aqui já se ouve porque eu quero buscar o Eterno. Eu quero ouvir porque eu quero praticar isso. Eu quero vivenciar isso de forma plena. Porém, esse ouvir porque alguém está falando e ainda sem compreender, ele é também o início é um primeiro passo. Porque alguém pode falar para você, você tem que fazer tal coisa, você tem que voltar para o Eterno, Jair. O Jair falar, não, eu não quero ouvir isso. Ele poderia não querer ouvir também. Mas o Jair pode fazer, não, realmente eu preciso voltar para o Eterno. Eu preciso. É um primeiro passo. Não é ainda pleno, mas é um primeiro passo de volta, de retorno para o Eterno. O próximo estágio, versículo 3, versículos 3 a 5, lá do capítulo 30, que traz o seguinte: te trará o Eterno teu Deus, com ele de teu cativeiro, e se compadecerá de ti. Veshava Hashem, chave, de novo a palavra chave, chuvá, retorno, sendo repetida aqui nesse trecho. Há aqui um passo do Eterno agora. Lembre-se lá nos passos da tragédia, que Israel se afastava do povo e o Eterno se afastava também. Era uma resposta, né? Houve um passo em resposta. E aqui acontece a mesma coisa. Quando Israel, ainda que só no seu entendimento, compreende que deve retornar, e existe esse anseio no seu coração de retornar, aí o Eterno também dá um passo à frente. Aleluia. E ele vem e se compadece de Israel, do povo de Israel, e o traz de volta do cativeiro. É uma resposta do Eterno ao passo que Israel deu. E esse compadecerá, né, que no hebraico é verichamecha, o Eterno é um sentimento também do Eterno. Existe a compaixão do Eterno se manifestando, um sentimento. Pense no sentimento de Israel, o sentimento do Eterno. Né? Resposta. E ele trará você de volta, Israel, à terra que herdaram teus pais. E o que é trazer Israel de volta à terra prometida, a terra de Israel? Se Israel tinha se desestruturado como nação, como um país, como um estado, havia perdido o quê? Seu âmago, seu centro. Tudo relacionado ao povo judeu gira em torno de Israel, da terra prometida, de Jerusalém. E quando Israel é afastado dessa terra, ele perde o seu centro. Então, quando o Eterno diz, eu vou trazer você de volta, Israel, para a terra que eu prometi aos teus pais, que dariam,
está devolvendo a Israel este centro, este âmago. Então Israel retorna ao centro, né? O Eterno traz de volta a esse centro. Na sequência, o quarto passo, o quarto estágio, a quarta fase, versículo 6 do capítulo 30 diz assim: E circuncidará o Eterno teu Deus o teu coração e o coração de tua descendência, para amares, olha lá, ao Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Então nós tivemos lá, no primeiro passo, Israel deu seu passo. Eu preciso voltar. E eu estou ansiando por voltar para o Eterno. Israel deu um passo à frente. Aí vem o Eterno e dá um passo à frente também, retornando o povo à terra prometida. E aqui? E nessa quarta fase, o que está acontecendo aqui? Aqui é um passo dado pelos dois em conjunto. Os dois em conjunto. Israel, olha lá o amor lá. Agora entra o ahavá, o amor. E por que entra o amor? Porque o Eterno dá mais um passo, circuncida o coração do povo, e aí entra o amor do povo. Por algo que Deus fez. E o que é isso aqui, irmãos, senão uma aliança que está sendo... O que é a circuncisão? É uma aliança. É um sinal de uma aliança. E quando o Eterno diz que ele ia circuncidar o coração do povo, essa aliança está sendo renovada. É uma renovação de aliança que está acontecendo ali. O quinto passo, a quinta fase, versículo 7 do capítulo 30, diz assim: E porá o Eterno teu Deus todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odeiam, os quais te perseguiram. O que é isso? Uma promessa de que os inimigos de Israel seriam derrotados e que haveria segurança na terra. Mais um passo do Eterno em direção ao povo. Porém, aqui Israel ainda não fez alguma coisa. Ele deu seu passo inicial lá para querer voltar. E depois ele passou a ter o amor, mas ainda não houve um ato aqui de prática para provar aquele amor. Mas mesmo assim o Eterno já dá o passo adiante e derrota os inimigos do povo e promete segurança para eles. Aí no sexto passo, verso 8, entra o seguinte: E tu voltarás e obedecerás à voz do Eterno e cumprirás todos os seus mandamentos. Aqui Israel plenamente retorna, colocando o amor ao Eterno em prática. Aqui Israel dá um passo definitivo. Depois desse processo, entra a prática. Então nós tínhamos lá no início a mente. Eu preciso voltar para o Eterno. Era uma concepção, é um entendimento, uma compreensão mental mesmo da mente. Aí veio o sentimento, aí veio a emoção, entrou com todo o teu coração. Aí veio o amor, a partir da circuncisão do coração. E aí aqui vem as ações. Comecem a ligar os pontos. Comecem a ligar os pontos, irmãos. Que processo é esse? Do que está falando isso aqui? Do que está falando isso aqui? Quando nós conhecemos Yeshua, irmãos, o que acontece? Qual que é o processo? Primeiro, nós ouvimos, no geral é assim, alguém falar. Alguém fala, você está no caminho de pecado, a sua vida você está levando de uma maneira errada, você precisa se arrepender dos seus pecados, e existe alguém que te perdoa, pelo qual você pode ser perdoado dos seus pecados, que é Jesus, que é Yeshua. Então nós entendemos isso. Realmente a minha vida eu estou levando para a destruição, eu estou acabando com a minha vida, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Eu preciso. Nós entendemos isso. Existe um leve movimento nosso. O que vem depois?
vem Yeshua e se revela a nós. Yeshua vem e dá o seu passo também em nossa direção. Porque houve o nosso entendimento. Se a pessoa fala, se a pessoa escuta, você precisa se arrepender dos seus pecados, Jesus te perdoa. E se a pessoa fala, não, eu não acho que seja assim, eu não concordo com isso, minha vida, eu sou uma pessoa boa, então não tenho por que querer mudar nada. Tem pessoas que pensam e agem assim. E aí, não existe o passo do Eterno em direção a essa pessoa que fala isso. Por quê? Porque existe um livre-arbítrio. O Eterno nos põe essa escolha. Ele nos dá a escolha. Então, para que Yeshua venha e se revele a nós e nos salve de maneira plena, nós damos um pequeno passo em direção a Ele. Quando nós ouvimos. Primeiro com o nosso entendimento. Aí Ele vem e se revela a nós. E entra em nosso coração o quê? O amor. Porque o nosso coração é o quê? Circuncidado. Aí, tivemos nosso coração circuncidado, nós somos salvos em Yeshua. Mas aquilo não foi o final. Existe ainda o nosso contraponto, que é colocar esse amor em prática. É um processo. É um processo. Esse texto também está falando, além do literal dele, que é falar sobre o retorno de Israel ao Eterno, que está nesse processo, nós já vamos ver isso, estamos quase caminhando para o final, também fala do processo da nossa salvação, irmãos. A Torá, lá no início, com aquelas coisas antigas, já estava falando aqui da salvação em Yeshua. De como seria esse processo. De como funcionaria isso. O Eterno já tinha tudo planejado. Já tinha tudo estabelecido. E esse é o processo pelo qual nós passamos, quando nós cremos em Yeshua. Nós damos um passo em direção a Ele, nós temos que nos voltar, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Ele vem, se apresenta a nós temos o nosso coração circuncidado, o amor entra em nós passamos a amá-lo, e aí nós devemos que, para provar esse amor, colocar aquilo que Ele nos ordena em prática. É um processo. É um processo. Assim como esse aqui. E a última fase, o último estágio desses 7 passos, vem no versículo 9, que diz assim: E o Eterno teu Deus te fará abundar em toda a obra das tuas mãos, porquanto o Eterno tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou com os teus pais. Quando nós provamos o nosso amor, colocamos ele em prática, obedecendo aos princípios que o Eterno determinou para nós vivenciarmos, quando nós vivenciamos isso de uma maneira plena, com o nosso coração realmente nisso, e não buscando, eu não vou obedecer o Eterno porque eu tenho medo de ir para o inferno. Isso é medo, não é amor. Eu vou obedecer o Eterno porque eu quero, porque eu amo, eu quero fazer o que Ele quer que eu faça. Eu quero viver esses princípios dEle para mim, para a minha vida. Eu quero, com todo o meu coração. Quando nós fazemos isso, existe uma contrapartida do Eterno, que é aquela ali. Aí Ele vem e abençoa toda a obra das nossas mãos. E o versículo lhe diz, bem claro, o seguinte: no fruto do teu ventre, na cria dos teus animais e no fruto da tua terra, para bem. Aí nós temos a nossa vida material também abençoada pelo Eterno, em tudo que nós fazemos. É o que Yeshua traz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas coisas. E depois, as demais coisas, elas vêm, elas são acrescentadas. Se nós colocamos o nosso coração, de fato, no Eterno, de fato em vivenciarmos esse amor, vivenciarmos na prática os princípios da sua palavra, a contrapartida dele é essa. Nós não precisamos nos preocupar com as demais coisas, porque Ele vai abençoar. Está escrito. Isso é parte do processo. Isso aqui é um ato recíproco do Eterno pela entrega total de Israel. Quando Israel se entregasse totalmente, viria esse ato do Eterno que é um ato recíproco por conta dessa entrega de Israel. Que Ele faz com o quê? Com alegria. Ele se alegra em ti. Com alegria do Eterno.
E por fim o verso 10, que é aquele que nós já lemos, ele resume, né, todos esses passos aqui já numa maneira plena. Por isso que lá Israel ele não ouve só porque alguém fala, ele ouve porque ele quer viver os princípios do Eterno, ele quer entender os mandamentos, ele quer vivenciar esses princípios. Já existe um coração ali completamente entregue ao Eterno. E se nós pegarmos esses 7 passos que nós estamos vendo aqui, vamos pegar o número 7, só uma continha. Qual que é o número que fica no meio? Nós temos 1, 2, 3, se a gente dividir os números, temos um lado os números 1, 2 e 3, temos de outro lado os números 7, 6 e 5, e o que fica no meio é o 4, não é? Qual era o quarto passo mesmo? Vamos voltar um pouquinho lá, esperando nossos defeitos especiais aqui. O quarto passo, olha qual que é o central. O quarto passo é o central, que é justamente o momento que os dois andam juntos, os dois dão um passo juntos. Que o Eterno circuncida os nossos corações. É o momento do encontro com Yeshua. Esse é o centro. Tudo gira em torno disso. Tudo gira ao redor disso. Esse é o quarto passo, esse é o centro. O âmago desse processo de retorno, de chuvá, de arrependimento ao Eterno. O Eterno é tão misericordioso para conosco, que nós falamos aqui, demos o exemplo de um relacionamento humano, né, de quando eu brigo com o Jair, nunca aconteceu, né, que nunca aconteça, só dei um exemplo. Mas quando, por exemplo, eu brigo com o Jair, a gente ainda fica meio, né, por uns dias, eu peço perdão, mas a gente fica uns dias meio assim, com o outro, por um tempo, é normal, nós somos humanos. Mas o Eterno é tão misericordioso para conosco que Ele não faz isso. Basta que nós desejemos aqui e entendamos que nós temos que retornar. Já é o que basta para Ele. Já é o princípio. O Eterno já nos aceita de volta quando nós simplesmente entendemos que nós temos que nos arrepender e retornar a Ele. Ele já nos aceita. Porque a sua misericórdia é grande. E basta um simples ato de entender isso. E aí vem todo esse processo, né? Então, voltando àquela pergunta do início do estudo, sobre o que fala a Torá, neste final de Torá. O que ela está falando aqui, sobre quem, do que ela está falando. Irmãos, é muito claro. Está falando da salvação em Yeshua. Está falando do povo de Israel, sim, também, isso aqui é o literal, e isso nós estamos vendo acontecer. E por isso nós temos que apoiar, sim, o Estado de Israel. Temos que apoiar, porque isso é um processo do Eterno, isso aqui o Eterno está no controle. Como é que o povo de Israel está voltando para Israel? Em que estado eles estão espiritualmente falando? Muitos deles, né, dos que voltaram lá desde o início do Estado de Israel, em 48, eles eram, né, refugiados, sobreviventes do Holocausto, refugiados de outros países, eram perseguidos. Muitos não eram, e não são até hoje, religiosos. Simplesmente não querem mesmo saber dessas coisas, né? Eles ainda estão neste início de processo. E quando eu li isso aqui, me remeteu, para a gente encerrar, ao episódio lá de Ezequiel, que uma vez eu conversei com o Pedro sobre isso, que é a profecia, né, de Ezequiel do vale de ossos secos, dos ossos secos. Né? Então, acho que todos conhecem essa passagem. Quando Ezequiel tem lá a visão de um vale de ossos secos, ele começa a ver aqueles ossos voltarem à vida de uma maneira miraculosa. E se a gente pegar esse trecho, eu peguei esse trecho, a gente vai ver que existe também ali um processo nesse restaurar desses ossos secos. Então, Ezequiel 37, do 4 ao 6. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Eterno, ouçam a palavra do Eterno. Assim diz o Eterno Deus a estes ossos secos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Eterno. Por que está colorido ali? Vamos contar as palavras que estão coloridas. Então temos lá ouvir, primeira, nós temos os nervos, segunda, nós temos carne, terceira,
nós temos a pele, quarta, nós temos o espírito, quinta, nós temos vivereis, sexta, e o sabereis, sétima. São 7 passos para que eram 7 passos para que aqueles ossos fossem restaurados plenamente à vida. Primeiro eles tinham que o quê? Olha lá, de novo, ouvir a voz do Eterno. Primeiro eles tinham que simplesmente ouvir. Aí o Eterno começaria esse processo com nervos, depois a carne, depois a pele. Aí vem o espírito, aí vem a vida plena, aí vem o conhecimento e prática das coisas do Eterno. Conhecer o Eterno de uma maneira plena é vivenciar seus princípios. Passo a passo também. Israel está nesse caminho, irmãos. Eles estão nesse restaurado dos primeiros, lá dos nervos, da carne, da pele. Porque o Espírito só vai vir quando? Quando que vai vir o Espírito? Para o povo de Israel como povo. Quando, na segunda vinda de Yeshua, eles olharem e falarem para Yeshua, bendito o que vem em nome do Eterno. Quando eles reconhecerem e entenderem que aquele era sim o Messias. Aí é o passo dos dois juntos, dos dois em conjunto. Entramos de novo naquilo. Aí vem o Espírito e retorna, restaura definitivamente a vida a Israel, de uma maneira plena. Por isso, como eu disse para vocês, nós temos que sim apoiar o Estado de Israel, porque faz parte disso aqui, irmãos. Faz parte desse processo do caminhar de Israel para com o Eterno, de volta para o Eterno. E pensar nisso como para nós também. Nós não podemos parar aqui quando nós ganhamos o Espírito. Não para quando o Eterno vem e Yeshua nos salva. Não para nisso. Esse é só o início da nossa nova caminhada. Nós temos que amar, viver com o Eterno de uma maneira plena, observando os seus princípios, pondo em prática os seus princípios. Por isso que eu falei para vocês que nós, como judeus messiânicos, nós temos as nossas tradições judaicas, sim, mas a Torá é nosso parâmetro por conta disso. O âmago dos princípios do Eterno está ali, que se resumem, segundo o próprio Yeshua, em amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, que é o Shema, né? Que nós oramos aqui de manhã. Amarás o Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E, qual é o segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Yeshua não estava inventando isso ali, é lá de Levítico. Isso se resume por quê? Quando você é um eterno, você não vai desagradá-lo, você vai viver de uma maneira plena aquilo que ele quer que você viva. E quando você ama teu próximo, você não vai fazer nada para ele que realmente você não queira feri-lo. Então tudo se resume nisso por conta disso. Esses princípios nós devemos, para continuar esse processo aqui, colocar em prática, vivenciar de uma maneira plena. E nós ainda não chegamos nisso, irmãos. E eu digo por mim mesmo, estou falando por mim também. Nós ainda não chegamos também no final ali. Mas nós temos que chegar. Isso tem que ser o nosso objetivo, o nosso alvo. Amém? Encerrarmos esse processo com o Eterno. Então, era isso.